Oi, meu nome é Rodrigo e o meu grupo é composto pelo Davi Alexandro, Iris Nemetala, Marcelo Eduardo e Rafael Santos. E hoje a gente vai apresentar para vocês o nosso seminário sobre concreto projetado. Primeiramente, iremos falar sobre o conceito do concreto projetado. O concreto projetado é considerado um dos materiais mais utilizados nas construções no território brasileiro e há a possibilidade dele ser utilizado ainda por muito tempo, já que sua resistência, o seu uso e seu preço são grandes atrativos. O concreto é aplicado sob pressão em uma superfície. Agora vamos falar sobre a aplicação do concreto projetado. Ele é muito utilizado na concretagem de túneis, piscinas, paredes de contenção e na recuperação e amparo de estruturas de concreto armado. Existem dois tipos de projeção. Primeiramente, vou começar explicando como é o processo de projeção por via seca. Basicamente, consiste em uma mistura seca de cimento e agregados que é colocada numa máquina de projeção e essa mistura seca é empurrada através da pressão por um ar comprimido pelo mangote. No final do mangote é adicionado a água e isso faz com que seja possível a regulação da quantidade de água nessa mistura, de acordo com o que necessita o concreto. Já na projeção por via úmida, a água, o cimento e os agregados são adicionados no equipamento de mistura e são encaminhados para a bomba de concreto. E a bomba de concreto, com o ar comprimido, empurra o concreto através do mangote e é ejetado através do bico. Esse processo faz com que a mistura seja mais homogênea e que não seja possível controlar a quantidade de água manualmente, e sim no momento em que é feita a mistura do concreto. Agora um pouco sobre as vantagens e desvantagens desses dois processos. Por via seca, suas vantagens são: o concreto pode ser projetado a até 60 metros de distância. O investimento total é menor quando comparado à aplicação por via úmida. Os equipamentos são de fácil operação. E as desvantagens: maior consumo de ar comprimido, o que força o compressor, gera muita poeira, perda de agregado no momento da projeção e perda de material que solta da superfície. Agora, as vantagens e desvantagens por via úmida. As vantagens: quantidade menor de equipamentos utilizados no local de trabalho e menos desgastes dos equipamentos utilizados. Perda de material reduzida durante o lançamento. Menor consumo de ar comprimido e não faz poeira. As desvantagens: como o teor de água e cimento é alto, há dificuldade em conseguir maior resistência. E também, por conta desse alto teor, o concreto é menos compacto. Não pode ser aplicado em uma superfície com presença de água, pois isso faz com que aumente a dificuldade de controle de qualidade. Pode haver grande perda do material caso aconteça uma interrupção no serviço. Bom, cuidados a serem tomados. Basicamente, na preparação do cimento, a gente prepara a base onde vai ser aplicado o concreto, né, a superfície que vai ser aplicado o concreto. Efetuar as camadas de concreto com 50 milímetros. Faz uma camada de 50 milímetros e deixa um intervalo de 6 a 12 horas. E o processo de cura dele é de no mínimo 7 dias. Tem que ter sempre atenção à reflexão, principalmente em relação ao agregado graúdo. Bom, eu vou falar sobre a matéria-prima do concreto projetado. Basicamente, ela é a mesma usada no concreto tradicional, que seria a base de água, areia, cimento e brita, e aditivos quando preciso. Também vou falar um pouco sobre as especificações desses materiais. Começando pelo cimento. O cimento utilizado ele pode ser o Portland comum ou Portland de alta resistência inicial, que atendem respectivamente à exigência de duas NBR, 5732 e da 5733.
E sobre os agregados miúdos e graúdos devem obedecer às especificações da NBR 7211, que seria areia natural com módulo de finura entre 2,4 e 3,2 e brita zero com diâmetro máximo de 12,5 mm. A água para mistura e cura deve ser limpa e isenta de teores prejudiciais de substâncias estranhas, tais como óleos, ácidos, matérias orgânicas, e devem obedecer requisitos da NBR 6118. E é permitido a utilização dos aditivos em concreto projetado, com a finalidade de melhorar determinadas propriedades ou de solucionar problemas específicos. Os aditivos devem atender a algumas especificações das normas ASTM. Agora eu vou falar um pouco sobre a dosagem. A dosagem do cimento no concreto projetado chega a ser a mesma do concreto tradicional, alterando entre 300 e 375 kg/m3, e em alguns casos 500 kg/m3. E a relação água-cimento é entre 0,35 e 0,50. Na parte de controle de qualidade, temos o ensaio no estado fresco e endurecido. No estado fresco, o ensaio deve começar em até 5 minutos da coleta da amostra, e a trabalhabilidade deve ser controlada ao longo do intervalo de um tempo entre a produção e a aplicação. A trabalhabilidade é uma propriedade que depende de vários fatores, por exemplo, as dosagens e o modo de produção do concreto, e é denominada pela combinação de 3 características: a consistência, coesão e homogeneidade. A propriedade do concreto associa em 3 características: a facilidade de redução de vazios e de adensamento do concreto, a facilidade de moldagem relacionada com o preenchimento da forma e dos espaços entre a barra de aço, e a resistência à segregação e à manutenção. O concreto endurecido deve apresentar resistência mecânica e durabilidade, para obter resistência especificada no projeto estrutural. Vários fatores devem ser considerados, por exemplo, para a dosagem é importante ter a especificação da água, cimento, as características dos agregados e a especificação do cimento. Durante o processo, devem ser tomados cuidados no recebimento, no transporte, lançamento, adensamento e a cura. E com isso finalizamos a nossa apresentação sobre concreto projetado.